E aí nessa série de mensagens, gente, nós falamos sobre o sentido da espiritualidade cristã. Começamos falando acerca de Jó, não sei se vocês lembram, né, que a gente trabalhou muito nessa série o nosso coração. Não sei se vocês perceberam isso. Ainda tá. Não sei se vocês perceberam. Nós falamos sobre a intenção, o que realmente está dentro do nosso coração. E aí tratamos no primeiro domingo sobre, fizemos aquela pergunta, né? Será que dá para a gente servir ao Senhor, adorar ao Senhor, simplesmente porque Ele é Deus, ou a gente adora e serve ao Senhor por interesse? A gente falou disso, né? Analisamos nosso coração. Nós falamos sobre a Trindade, que realmente, para a gente conseguir viver realmente essa espiritualidade saudável, né? A gente precisa entender esse Deus que nós adoramos. E aí trouxe os rapazes aqui, nós falamos sobre a Trindade, o nosso Deus, o Deus Trino. Aí falamos sobre o deserto, né? Na conversão do nosso coração, como que o deserto ele pode mudar o nosso coração, como que o deserto muda a nossa postura. O pastor Isaías falou na semana passada sobre redescobrir a paternidade, que isso faz parte também da nossa espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre comunhão através da confissão. Nós vamos falar sobre confessar pecado. Só que aí, ao confessar, eu adquiri essa prática de confessar pecado, eu adquiro comunhão com Deus e com o meu próximo. E existe um texto muito lindo, não só um, mas diversos. Eu separei aqui 2 textos das Sagradas Escrituras que vão nos falar sobre confissão. Nós vamos ver um exemplo lindo, né, sobre confissão. Eu até preguei já esse texto aqui. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 32. Aliás, o texto que eu preguei aqui foi Salmo 51, que é um dos salmos de Davi, né? Existem 2 salmos confessionais, que é o Salmos 32 e o Salmo 51, em que Davi fala e confessa ao Senhor os seus pecados. E aí esse texto, Salmos 32, um salmo de Davi, ele também vai falar sobre confissão. E quando você abre aí, o filho dele, Salomão, também escreveu um provérbio sobre isso. Vocês lembram? Provérbios 28:12 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí o pai desse cara sábio, extremamente sábio, escreve também um salmo, que é o Salmo 32, que nós vamos ler agora, que vai falar também sobre confissão. Felizes são aqueles que, né, confessam. Nós vamos ler lá o Salmo 32 na minha versão NVT, a minha versão herege, que o Isaías fala, né? Gente, mas comprem essa versão, que ela é muito boa. Vamos lá. Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos, e cuidarei de você.
Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm o coração íntegro. Que salmo bonito, né, gente? Quem aqui ama a palavra do Senhor? Eu amo as Sagradas Escrituras. E, gente, nós vemos aí pai e filho, né? Li Provérbios dando conselhos para a gente acerca de confissão, né? Ele está falando que, e Davi mostra no Salmo 32 como que ele ficou, como que a falta de confissão mexeu, influenciou e teve algumas consequências fisicamente e espiritualmente para a vida dele. Essa parte de silenciar, não confessar pecado. E aí, a gente precisa entender que a minha e a sua saúde emocional, que a minha e a sua saúde espiritual está totalmente ligada ao fato de confessarmos ou não os nossos pecados. Se você está aqui, não tem essa prática de confessar pecado, nessa noite você vai descobrir, nós vamos juntos pensar acerca desse assunto de uma forma um pouco mais profunda. Por quê? Quando a gente fala de confissão de pecado, quando a gente fala em célula, em culto, a gente fala assim, não, você precisa confessar os seus pecados, você tropeçou, você tem que confessar. Mas os pecados que vêm na nossa cabeça é o que? Adultério, homossexualismo, ou masturbação, pornografia, pecados assim, mais evidentes. É o que a gente trabalha, a confissão atrelada a esses pecados que eu e você, a gente denomina como pecados grandes, né? Quando a gente denomina como pecadão, né? Você traiu a esposa, você adulterou, você precisa confessar. Só que o negócio, gente, é muito mais profundo. Quando a gente está falando dessa série de mensagens, a gente está falando muito do coração do homem, os caminhos do coração. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente esconde muita coisa dentro do nosso coração. E para a gente conseguir viver uma espiritualidade saudável, a gente precisa vasculhar o nosso coração. E é por isso que a gente está tratando dessa série. Porque, gente, eu costumo tratar o meu e o seu coração como um quarto escuro. Sabe por quê? Porque lá dentro a gente guarda tudo de bom e também tudo de ruim. Se sofreu uma desilusão amorosa, você guarda no quarto escuro. E tem gente que não tem facilidade de falar e começa a acumular. Só que esse acúmulo de coisas, problemas, frustrações, um dia estoura. Aqui, o quarto escuro ele enche, aí você não consegue mais fechar a porta dele. E aí você não consegue fechar mais a porta desse quarto escuro e começa a vazar coisas. E aí é perigoso o negócio. E aí nós precisamos trabalhar nessa noite, e vamos trabalhar a questão da confissão, né? Davi vai falar que, ele afirma, né, que quando ele não confessou os pecados, ele ficou, no texto nós vamos ver que ele ficou cansado, né? Houve tristeza, insegurança, apatia, medo. Esses foram algumas consequências de Davi não ter confessado o seu pecado. Agora a gente vai ver dois pontos que nos atrapalham com relação à confissão. E o primeiro ponto é o fato de eu e você buscarmos e levarmos uma vida inteira buscando a aceitação das pessoas. Nós nascemos tentando e aprendemos a impressionar o outro. Tipo assim, desde criança a gente começa a fazer coisas para buscar a aceitação do nosso colega. A gente está até conversando sobre isso no encontro de amigos, do Jason. Ele está até falando sobre isso, da postura das crianças, às vezes, de elas se anulam, elas deixam de ser quem elas são, para poder
buscar a aceitação do outro. Não sei se você é pai que já viu isso. O seu filho às vezes dando o brinquedo dele para outra criança só para ele ser aceito naquele grupo. Eu não sei se você na sua adolescência já fez isso, de começar a ter comportamentos totalmente contrários à sua essência, ao seu caráter, para buscar a aceitação daquele determinado grupo. E aí, nós, nessa busca de aceitação e de aprovação do outro, nós escondemos quem de fato nós somos. E isso é o primeiro ponto que eu queria tratar, que isso nos atrapalha demais a confessar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque, principalmente aqui no nosso meio, contexto igreja, a gente quer impressionar, a gente quer mostrar que a gente é o super crente. Líderes religiosos, então, né, a raça aqui, ó, pastores, nós temos a chance, a probabilidade é muito maior. Sabe por quê? Porque aqui, esse lugar aqui, plataforma, é um lugar onde a gente corre esse risco, né, grande demais, de querer passar uma imagem de que nós não somos. Por isso que quem caminha comigo de perto, a gente está caminhando aí, sabe que eu não tenho problema não em falar das minhas fraquezas e dos meus pecados. Sabe por quê? Porque eu posso, talvez eu seja o mais pecador dessa reunião aqui. Porque a gente não precisa impressionar ninguém. Só que a gente, dentro do cristianismo, a gente corre esse risco, gente. Vocês concordam comigo? De mostrar uma falsa espiritualidade, de mostrar uma falsa santidade, porque a nossa reputação, o nosso testemunho não pode ir por água abaixo. Eu tenho que passar para as pessoas que eu sou espiritual. A minha carnalidade mostrar para o meu próximo nunca, não, eu sou um pastor. Só que nós, pastores, gente, somos humanos e pecadores tanto quanto vocês. E antes de tudo, todos nós aqui somos humanos. E nós vamos trabalhar isso aqui, que nós precisamos resgatar, entender, trazer de volta essa nossa humanidade. Nós não somos seres totalmente espirituais. A gente vive só na outra dimensão do mundo espiritual e anulamos totalmente a nossa humanidade. As pessoas vêm falar assim: não, eu sou santo, Jesus me resgatou, somos santos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos lutando contra o pecado. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Nós temos a natureza pecaminosa em nós, só que a gente fantasia tudo. A gente vive no outro patamar. Não, eu sou santo, misericórdia. Eu uso aquele linguajar crentez para passar uma falsa espiritualidade, só que por dentro às vezes está como um sepulcro caiado. E a gente precisa da confissão, a gente precisa confessar para que haja a comunhão com o Pai e a comunhão com o próximo. Temos que resgatar. A Igreja Católica trabalha com a confissão lá naquele negócio, como é que chama aquele negócio? Confessionário. Não é Big Brother. Misericórdia de Jesus. Aí alguém ouve isso: nossa, pastor falou Big Brother no púlpito. A Igreja Católica trabalhava com isso. Só que vocês lembram na história da Reforma? Lutero porque o povo cobrava, o povo confessava pecado, tinha que pagar indulgência para haver perdão. Lembra? Não existe isso, gente, não precisa disso. Mas eles trabalham muito a confissão, alterava a parte do dinheiro. Não sei como é que funciona hoje a Igreja Católica, se tem que dar oferta para isso, para purgatório, enfim. Mas você tem que confessar, só não precisa pagar. Outro ponto, que o mundo moderno está nos dando alguns mecanismos para nos proteger e nos fazer pessoas ainda mais separadas da comunidade. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui foi
o fato de buscarmos a aprovação do outro. E outra coisa que nos atrapalha na confissão é o individualismo, que é um dos mecanismos da sociedade moderna. Por quê? O individualismo é a característica humana que mais aproxima o homem do pecado original, porque nos leva a uma busca da sua identidade e realização na profissão e não na relação. O individualismo para muitos é o único caminho de liberdade e realização pessoal. Por quê? Porque a realização para aquela pessoa é as conquistas individuais. Se eu estou preocupado com o meu, se eu estou focado na minha realização pessoal, eu não preciso confessar. Por quê? Eu não me relaciono. Eu só vou passar a confessar quando eu passar a me relacionar. Só que, hoje em dia, nós somos aqui, todo mundo, pecadores, tá? Nós estamos sim colocando como prioridade a nossa realização pessoal. E depois a gente tem colocado as coisas do Senhor. Ruth, não generalize, beleza? Você não está fazendo isso, não estou generalizando. Mas a tendência nossa é essa. A minha tendência é eu correr atrás do que eu preciso, da minha realização, e botar meu dinheiro no bolso e pagar minhas contas no final do mês, porque a situação está difícil. Que ajudar a Instituto Esperança o quê? Que ajudar os pobres o quê? Eu estou com conta atrasada lá em casa. Porque o pensamento individualista está impregnado em mim. Eu preciso buscar a minha satisfação pessoal. E o individualismo, que é o que temos vivido na nossa sociedade moderna, tem nos levado a parar de confessar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque eu não devo nada a ninguém. O que eu faço da minha vida, eu sou responsável por isso. Quem está aqui comigo? Então buscamos agradar aos outros, a aprovação do próximo. Por isso nós não conseguimos praticar a confissão. E também estamos preocupados com a nossa vida pessoal, nossa profissão, com um eu, e eu não confesso. É somente por meio da confissão que encontramos o caminho de volta. Porque, como eu falei, o individualismo está totalmente ligado ao pecado original. Porque o homem lá no Éden, ele estava preocupado com ele. Eu quero conhecer o bem e o mal. Tá vendo? Eu quero conhecer o bem e o mal. Foi lá, comeu do fruto e desandou tudo. Então é somente por meio da confissão que nós encontramos o caminho de volta, o redescobrimento do sentido de pessoa criada à imagem de Deus, que foi deformada pelo pecado. Tá, só que a gente precisa entender, beleza, está falando de confessar pecado. O que me atrapalha de confessar pecado é eu buscar a aprovação do outro, e também o individualismo. Só que eu preciso saber o que é pecado, qual que é a natureza do pecado. E o pecado para mim, para você, da sociedade moderna, para nós, sabe o que é o pecado, que a gente denomina hoje na nossa sociedade? É um tropeção, é uma recaída. A gente fala, pecado eu tropecei aqui, foi só uma recaída de leve. Confessar para quê? Confessar o quê? Está vendo a diferença? Não há mais essa gravidade no negócio. Para que eu preciso confessar? Foi uma escapulida. Não foi nada demais. Para nós, da sociedade moderna, esse pecado é tropeço, acidente de percurso apenas. Para nós, pecado hoje é atos, palavras e pensamentos que nós julgamos ofensivos a Deus. Eu só pequei se eu pensei, ou se eu falei, ou se eu fiz alguma coisa que foi ofensiva a Deus. Mas será que pecado é só isso? Precisamos considerar pecado não apenas o ato praticado contra Deus, mas também como uma realidade intrínseca à condição humana.
O que quer dizer isso, Ruth? Eu preciso confessar que eu sou pecador. Você está vendo que vai muito mais a fundo? Para nós, às vezes, pecado, a gente só confessa, ou só denomina como pecado se nós praticamos atos, palavras ou pensamentos, mas não reconhecemos que somos pecadores. Vocês vão entender mais à frente, quando Paulo vai falar, eu vou citar aqui, lá sobre as obras da carne, a gente vai conseguir entender melhor. Mas aí dentro de pecado não é só isso. Precisamos entender que confissão de pecado é confessarmos também a nossa natureza pecaminosa. Aqui comigo, gente? Vocês já vão, tudo vai fazer sentido. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui dentro disso, do pecado, é que o pecado ele é um vício. Nós falamos aqui, quando a gente falou de deserto, lembra do povo que ficou 400 e tantos anos lá no cativeiro? E aí o povo foi livre, beleza? Só que o povo foi livre e ficou com saudade. O povo ficou viciado naquela vida que eles tinham lá atrás, no cativeiro. Eles absorveram naquele tempo a natureza de escravos. E aí no deserto, segue comigo. No deserto, eles tinham pepinos, melões, alhos silvestres, carne, água, tudo isso, eles começaram a sentir saudade. Só que a experiência do povo hebreu, ela está mais ligada à questão do coração do que aos atos e às palavras que eles proferiram de saudade. Por quê? Porque eles estavam com um vício dentro deles. O fato de terem sido escravos 430 anos, houve a libertação, e ainda assim eles estavam com aquela natureza de escravos dentro dele, aquele sentimento de escravos. Lembra que eu dei aquele exemplo da comida? Que o cara está lá preso, e aí eles pensavam assim, não, tem um estoque de comida para mim aqui, os carcereiros vão entregar para mim essa comida no café da manhã, no almoço, na janta, tá certo. Só que a vida com Deus não é assim, a gente não consegue ver o estoque de comida, é a provisão diária. Lembra que eu falei disso na última ministração? É isso, o povo não estava querendo mais aquela provisão diária, começaram a sentir falta daqueles alimentos que eles tinham no cativeiro. Por quê? Porque impregnou neles esse vício, o fato de serem escravos. Esse povo, o maior problema deles não foi o bezerro de ouro, que a gente fala muito do bezerro. O povo levantou, pintou aquele bezerro de ouro lá e começou a adorar a Deus. Não! O maior problema daquele povo foi a idolatria, murmuração, incredulidade, a falta de confiança, por causa do vício de serem escravos. O bezerro de ouro só foi uma representação concreta dos vícios que eles adquiriram no cativeiro. Isso dá para você fazer uma comparação com você? E comigo? Ficaram lá presos 430 anos, foram libertos, mas ainda assim estavam com a mentalidade de escravo. Nós estávamos mortos em nossos delitos, veio a libertação do cativeiro do pecado, que nós somos do escravo, o pecado não pode nos dominar mais. Só que a gente sente o quê? Saudade das práticas antigas. Está vendo que o pecado é viciante? O que você não fazia, o que você fazia, você se converteu, passa a não fazer mais, mas em momentos de frieza espiritual, desânimo espiritual, vem à sua cabeça as coisas que você fazia lá atrás. E às vezes bate uma saudade. Porque o pecado é viciante. A gente não pode tratar simplesmente o pecado como um tropeço, simplesmente.
Gente, o povo está me reprimindo com a plaquinha de 10 minutos. Vou poder correr, cara. Aí. Segundo ponto, nós não apenas cometemos pecado, mas somos pecadores. O termo bíblico para definir pecado é amartia, que tem o sentido de estado, natureza, de onde nascem as transgressões. Aí Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, diz assim: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo meu pecado? Está vendo que o pecado está aqui, está aí, impregnado na gente? Não é simplesmente um tropecinho, uma recaída de leve. Nós somos pecadores, tem que correr. E a luta de Paulo, nós vamos ver lá em Romanos 7, não é simplesmente por um fato isolado, ou algo que ele praticou, mas é contra essa força interior que está dentro dele, que está impulsionando ele a fazer mal. Lembra aquele texto conhecido? O bem eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu pratico, porque o pecado está aqui. E aí quando ele vai falar de pecado, obras da carne, lá em Gálatas 5, um texto extremamente conhecido, ele está demonstrando nessa lista que o pecado não é simplesmente atos, pensamentos ou palavras, como a gente afirma, mas é uma postura diante de Deus e uma postura diante do mundo. Por quê? Ele vai dizer lá sobre alguns pecados: glutonaria, inveja, impureza. E sabe por quê? A gente não vê tanto. Eu vou falar com propriedade porque eu atendo aqui na igreja. Ninguém marca o gabinete comigo para confessar que é invejoso, porque para nós pecado é ato, palavra ou pensamento. Se eu não adulterei, eu não preciso confessar. Glutonaria, Paulo está querendo dizer nesse texto que glutonaria não é apenas um descuido que eu tive nas festas de final de ano, tem a ver com o meu caráter. E eu era glutão, gente, antes dessa cirurgia. Pecado? A gente acha que não. Ninguém vai no gabinete, eu nunca confessei para o meu pastor que eu era glutão. Está vendo como pecador a gente é? Quem está comigo aqui? Inveja. Paulo está querendo dizer nesse texto que a inveja não é apenas uma cobiça que eu senti no momento que meu colega de trabalho foi promovido, aquela promoção era para mim. Não é simplesmente um sentimento. Está ligado ao meu caráter. Se eu sentir inveja, eu preciso tratar meu caráter, o meu coração. Se eu sentir inveja da promoção do meu colega de trabalho, está vendo que o negócio é muito mais fundo? Aqui, né, nessa lista de pecados que ele vai trazer lá em Gálatas, tem impureza e imoralidade. Ele está querendo dizer aqui que não é, a minha fraqueza é ver pornografia e ver revistas pornográficas. Não é simplesmente uma fraqueza ao pecado, está impregnado no nosso coração e a gente precisa confessar. Só vai haver a comunhão com Deus, a comunhão plena no nosso relacionamento com Deus, se confessarmos esses pecados que nós, a sociedade moderna, não denominamos como pecado. Se você tem problema de inveja, marque com alguém, comigo, com seu pastor, com seu líder, e fala: eu preciso de ajuda, eu sou invejoso, eu preciso de ajuda, eu sou glutão, eu preciso de ajuda, eu tenho problema com imoralidade sexual. Mas a gente só procura confessar pecados quando a bomba estoura. E quando não tem como mais esconder, quando aquele quarto escuro está cheio. Vocês estão entendendo, gente? Confessar apenas os meus deslizes mais evidentes jamais transformará o meu caráter. Mas ao confessar o que eu sou de verdade, vai me colocar no caminho da transformação. Se você deseja ser transformado, ter seu coração transformado, comece a confessar os seus pecados ocultos, não só os pecados mais evidentes.
Como nós falamos, o bezerro de ouro só foi uma evidência do coração daquele povo, de murmuração, incredulidade e idolatria. Veio à tona a idolatria ao bezerro de ouro, mas tem muita coisa por trás. Confissão é o desmascaramento da nossa mentira, que a gente mente. Exemplos: um cara que tem problema com imoralidade sexual, ele nunca vai seduzir uma menina, vai querer ter relação sexual, ela chegar assim, vamos ali pecar comigo? Não. Ele chega e fala assim, as palavras dele têm amor, tem paixão. E aí as palavras dele vão levar ela a entender que aquilo ali é amor, tem sentimento. E aí leva a menina a pecar. Por quê? É mentiroso. Tá vendo? Tá aqui dentro. É muito mais fundo o negócio. Outro exemplo é que são desculpas que a gente dá, né? Aí o cara pega e fala assim, não, eu sou fraco para isso. Aí a gente começa a sonegar impostos. Aí a desculpa que a gente dá é que o governo rouba. Os impostos estão altos demais. As leis são injustas. Mas a gente precisa confessar que nós somos sonegadores de impostos. Está vendo que o negócio é muito mais fundo? A confissão está totalmente ligada ao nosso caráter e ao nosso coração. E só vai haver comunhão com Deus se confessarmos tudo. Confessarmos quem de fato nós somos. Quando não aceitamos as coisas como elas realmente são, a nossa relação com a igreja e com o mundo ela é deformada. Muitos saem das suas igrejas por vários motivos, às vezes sem motivo, mas se eles fossem realmente honestos com eles mesmos, eles conseguiriam entender que o problema está ali dentro do coração deles. Facilmente nós rejeitamos no outro aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Outro problema que nos atrapalha com relação à confissão é isso. Os nossos pecados nós temos desculpas, mas com o pecado do outro não. Só que aquele crente que é muito moralista naquela determinada área, ou qualquer outra área aí, na maioria dos casos ele tem pecado oculto e não confessa. E aí é legalista e fica com aquela falsa moralidade acusando o outro. Já vi muito crente de igreja criticando e xingando homossexuais em redes sociais ou em rodas de conversas, acabando com os homossexuais. Só que passou um tempo, graças a Deus veio confessar que tinha problema naquela área. Geralmente o pecado do outro que nos incomoda, a gente é moralista porque a gente tem problema naquilo e não confessa. A falta de confissão nos deixa doentes e Davi falou isso no capítulo 32 desse texto. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Talvez você não saiba por que você está doente. Talvez você não saiba por que a sua vida não anda. Talvez você não consegue entender o porquê que você não consegue fluir espiritualmente ou até mesmo profissionalmente. Aqui está falando que o corpo dele definhou. Não é só consequências espirituais não, querido. Há consequências físicas. A gente adoece por falta de confissão de pecado. Sabe por quê? Porque a gente mascara esses pecadinhos, a gente deixa de lado. Não preciso trazer luz a ele, mas a palavra fala que a gente precisa jogar luz aonde há escuridão. Não dá para viver para sempre nessa vida de mentira. Vocês estão conseguindo refletir sobre isso, gente? Aí muitos pensam assim, Hudson, mas se eu me expor, quando eu me expor, eu corro o risco de revelar todas as minhas fraquezas e limitações, e alguém pode usar isso contra mim depois. Por causa da autoimagem, a gente está tão preocupado com a nossa imagem. Só quero te apresentar, sim, tem esses riscos. A confissão, ela traz seus riscos, expõe a nossa humanidade
e nos tornam vulneráveis, sim. Mas a confissão também faz de nós homens e mulheres mais humanos. Quando eu confesso as minhas fraquezas na minha comunidade de fé, eu levo outras pessoas a confessarem também. Eu vejo o quão humano eu sou e o quão humano meu irmão é. Eu paro de acusar o outro pelo pecado dele, sabe por quê? Porque ele é tão pecador quanto eu. Acaba o falso moralismo. Porque sabe o que difere eu de você, querido? É o pecado. Pode ser que a minha fraqueza, meu pecado seja diferente do seu. Aquele papo de que o pastor é ungido do Senhor. Não, todos nós somos ungidos do Senhor. Não há diferença nenhuma entre eu e você. Não há uma unção especial. Eu só estou aqui liderando esse culto. Preciso me consagrar como você. Eu preciso orar como você. Eu preciso buscar ao Senhor assim como você. Sabe por quê? Porque só há um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos humanos, imperfeitos, e precisamos resgatar a nossa humanidade dentro das igrejas. Nós não somos seres espirituais que ficam vagando aqui dentro, não. Talvez você está aqui agora com pensamentos mais horrendos e pecaminosos da sua vida. Não está conseguindo nem concentrar no que eu estou falando, porque você está com a sua mente cativa a pecados. Você só vai conseguir ser liberto disso se houver confissão. A sua confissão te aproxima de Deus e te aproxima do próximo. Existe uma frase que a gente falava muito na época de happy hour, é ser mais humano e não super crente. Não há super crente aqui dentro. Rapidão, tempo esgotado. Levanta a plaquinha para o pessoal ver. Olha, eles estão me impressionando, gente. Está vendo, né? Frutos da confissão. Para a gente fechar. Nós vamos ver que há poder de Deus para os fracos. Sabe por quê? Desde que Jesus, que a gente acha assim, confessar é fraqueza, beleza. Mas desde que Jesus começou o seu ministério, o ministério dele é marcado pela inversão. Porque ele fala assim: quem é fraco é forte. Já percebeu isso? Né? Há uma inversão de valores, né? Para Deus, para Jesus no Sermão da Montanha ele fala: quem é manso é o que vence. Só que a nossa sociedade moderna, ela valoriza quem é forte. Ela só abre espaço pro vencedor, pro bem-sucedido. Não há espaço para fraco, para quem confessa fraqueza. Na igreja também. A gente busca líderes famosos, bem-sucedidos, líderes fortes. Mas o seu pastor demonstra fraqueza, não, isso não dá ibope. Mas o que dá ibope para nós, o que a gente valoriza, é o top das galáxias. Só que Paulo também nos ensina, não só Jesus, mas Paulo pega e fala que ele se gloria nas fraquezas dele. Paulo ele tinha muitas experiências com Deus para poder se gloriar e contar. Mas você percebeu que ele não se gloriou em nenhuma delas? Ele frisou e deixou muito claro o que? As fraquezas. Mas ele tinha um objetivo nisso: experimentar o poder da graça de Deus. Primeiro fruto da confissão é que você não precisa se gloriar em mais nada. Você não precisa de aprovação de ninguém. Porque você confessando, você vai experimentar o poder da graça de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. A confissão nos ajuda a resgatarmos o lugar das nossas fraquezas e nos leva a ajudar o próximo também nas suas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Tira essa capa de super crente. Tira essa máscara de super crente e demonstre as suas fraquezas.
Demonstre quanto você precisa de Deus, e foi isso que Davi fez. Estou acabando. Queria mais meia hora. Segunda coisa que acontece, segundo fruto da confissão, é a liberdade. Paulo define liberdade não como uma possibilidade de fazer o que bem entender, mas Paulo define liberdade assim: ser quem eu realmente sou. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu confesso as minhas fraquezas pequenininhas, eu mostro para você quem realmente sou. Isso é liberdade. Quem começa a esconder, vive na vida de máscara, não é livre. Gente, eu fui reconhecer que eu era um glutão, né? Comia compulsivamente depois dessa cirurgia. Eu tinha meus momentos de ansiedade que todo mundo acha assim: olha, o Hudson é muito calmo, o Hudson é zen. Cara, vocês não têm noção de quão ansioso eu sou. E quando alguma coisa vai mal, foge às vezes, né, nosso controle, crente, humano. Eu comia desenfreadamente. E eu fui reconhecer e entender que eu precisava de ajuda, e depois dessa dia eu falei: caraca, gente, pra que eu comia tanto? Aparentava, gente? Não. Parece um cara totalmente centrado psicologicamente. Muita terapia. Tá vendo que eu sou humano? E não sou super crente? Hoje eu como isso aqui, né? Minha comida no restaurante é R$3. Quem quiser me convidar para almoçar, não vai ter prejuízo mais. 2 e pouco, 3, eu não passo de R$3. E me satisfaz, tal. E eu comia, se deixava uma pizza inteira. Eu sou livre, porque eu confesso e mostro quem de fato eu sou, quão pecador eu sou. Mas quem usa a máscara, esconde a fragilidade, a fraqueza, não é livre, está preso. Rapidão, e o último aqui, fruto, é a comunhão. A comunhão cristã não está naquilo que nós fazemos em comum, mas no que somos em Cristo. Da mesma forma que a nossa identidade não é estabelecida pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos em relação a Deus. Comunhão é o caminho que construímos juntos, andando na luz, sem mentiras. A nossa comunhão é com pecadores como nós, pessoas comuns, nas mãos de um Deus incomum, que pega essas pessoas comuns e transformam essas pessoas comuns, pecadoras, em pessoas extraordinárias. Nós vemos nas Sagradas Escrituras o tempo todo gente como a gente. Nós vemos ladrões, nós vemos Davi, gente. O Salmo 51, ele estava fazendo o quê? Ele estava na casa dele, olhou pela janela e viu aquela mulher bonita tomando banho, caiu com ela. Aí mandou matar o marido da mulher porque ele engravidou. Tentou de tudo para esconder no quarto escuro o problema. E esse cara, pecador master, porque matou Urias. Não só Urias, matou um monte de gente que estava na frente da batalha com ele. Assassino. Montou um plano maquiavélico para poder matar o cara, para esconder. Tentou antes, né, fazer com que o cara tivesse relação sexual com a mulher dele, mas o cara não teve. Gente como a gente. Talvez você já arquitetou diversos planos maquiavélicos na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o pecado, você tem a natureza de pecado em você. Só que esse cara foi considerado homem segundo o coração de Deus porque ele confessou, ele mostrou de fato quem ele é. Ele está batendo essa tecla nessa série que nós precisamos trazer à tona a miséria do nosso coração, queridos. Vamos parar de viver essa falsa espiritualidade. Vamos mostrar quem de fato nós somos. E isso vai nos aproximar das pessoas. Sabe por quê? A nossa falsa espiritualidade só afasta o outro. Eu não vou andar aquele cara que é a quarta pessoa da Trindade, mas por dentro não tem nada disso.
Mas se eu mostro para você que eu sou pecador, sou falho, isso vai fazer você vir mais perto de mim. Sabe por quê? Porque é uma identificação. Aquela pessoa é tão pecador quanto eu. Aquela pessoa sofre dentro do quarto lá em oração, chorando ao Senhor por causa de pecado. Eu faço a mesma coisa, e isso é o que nos aproxima e tem que nos aproximar. Fica de pé no seu lugar, querido. Nós temos a tendência de nos relacionar somente com os santos, as pessoas que mostram a santidade. Mas quando vem alguém que expõe de fato quem ele é, as suas fraquezas, isso gera um constrangimento em geral. Tá, Hudson, o que fazer então? O que fazer para encontrar o caminho da comunhão com Deus e com o próximo? O caminho está na confissão. Nós temos que nos reconhecer que somos pecadores e que somente a graça de Deus faz de nós o que nós somos. Você só é o que você é hoje. Você só tem o que você tem hoje por causa da graça de Deus. Só isso, só por causa da graça. Ao reconhecermos e admitirmos nossos pecados, nos encontraremos livres para amar e servir. Isso é comunhão. E Davi fala no texto: portanto, todos vocês que forem fiéis, orem ao Senhor enquanto há tempo, para que vocês não se afoguem quando vier a inundação. Pois Deus é o nosso esconderijo, Ele que nos guarda na aflição, e Ele nos serve com cânticos de vitória. E o Senhor vai e diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Se você confessar e mostrar de fato quem você é, Ele vai te guiar pelo melhor caminho para a sua vida, e vai te dar conselhos e vai cuidar de você. Igreja, não seja como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento e precisou de freios e rédeas para serem controlados. Portanto, confessem, mostrem quem de fato vocês são, e alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Tem uma canção que eu estava até ouvindo hoje à tarde, enquanto eu finalizava esse sermão, que fala que, tipo, nessa canção, o coro dela fala assim, pede para Deus atrair o nosso coração a Ele. Atrai o meu coração, que essa seja a sua oração nessa noite. A música diz assim: Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero.
Declare nosso coração miserável ao Senhor. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso abrigo. Nós não queremos mais viver essa nossa vida de mentira, de hipocrisia. O Espírito Santo está entrando em quartos escuros aqui nessa noite, de pessoas que têm até aqui carregado um peso, porque carregar uma vida de mentira, de uma falsa espiritualidade cansa, pesa. Mas o Espírito Santo está tirando todo esse fardo, porque há luz agora nas trevas do quarto escuro do nosso coração. E para que haja essa luz, confesse. Nós não precisamos de instrumentos, de barulhos para nos arrepiar e nos emocionar. O que nós precisamos é abrir o coração para que o Espírito Santo nos convença e transforme. Não tenha vergonha, porque para as pessoas a gente pode impressionar, a gente pode mostrar uma falsa espiritualidade, mas Ele nos conhece, Ele te conhece do jeito que você é, e sabe a miséria que está aí dentro, Ele sabe a mentira que há aí dentro. Só que a notícia boa para você é que Ele te ama assim mesmo. Ele me ama assim mesmo, apesar de quem eu sou. Senhor, resgate o nosso relacionamento contigo, Pai. Por isso nós confessamos que precisamos de Ti, Senhor. Nós confessamos que somos pecadores, Pai. Nós confessamos que a nossa inveja do outro, quando o outro prospera, Senhor, às vezes vem um sentimento ruim em nós. Nós confessamos a miséria que há dentro de nós. Nós não somos super crentes. Confessamos nossa imoralidade, confessamos os nossos pensamentos ruins, confessamos nossas palavras torpes, confessamos que o nosso olhar maldoso para o outro. Só assim haverá comunhão com Deus. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Nós queremos entrar nesse caminho de transformação. A palavra diz que de glória em glória nós seremos transformados para a sua imagem. Queridos, o propósito de Deus para você é de transformar a imagem de Jesus. O propósito de Deus para você não é de fazer um homem bem sucedido, rico, cheio de dinheiro no banco. O propósito de Jesus para você é de transformar a imagem de Jesus. Mas para isso a gente precisa confessar a nossa humanidade. Chega a igreja de falsa espiritualidade em redes sociais. Chega a igreja de mascararmos e mostrarmos uma vida que nós não vivemos. Perdoa-nos, Jesus. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de cada um de nós. Que essa seja uma semana de confissão, de contrição. Nós queremos, Senhor, ser reconhecidos como pessoas segundo o seu coração. Nós queremos ser livres, Pai. Nos liberta das nossas máscaras. Nos liberta da nossa vida de aparência. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos. É através da confissão que nós sabemos quem de fato nós somos. E nós somos pessoas carentes do Senhor. Assim como Davi disse também em um dos seus salmos, como a costa
suspira pelas águas, assim nossa vida, nossa alma suspira pelo Senhor, porque nós precisamos de Ti. Lá em Tiago, há um texto que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpa o seu coração. Afligi-vos, lamentai, lamente, chore. Converta o vosso riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Confesse, tenha um coração contrito. Se humilhe diante do Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele se chegará a você. Confesse, igreja, abra a sua boca e confesse a sua humanidade. Traga de volta a sua humanidade.